Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Estudar a obra, a vida do mundo espiritual, psicografado pelo nosso Chico André Luiz, Pedro Benedito André Luiz, e mesmo a doutrina espírita, de uma forma consoladora dos espíritos, é um roteiro seguro, na verdade, um abrir olhos, abrir corações a respeito de nossa vida. Isso porque a felicidade é um sentimento inato ao ser humano. Todos nós desejamos, mas às vezes temos dificuldade muito grande de decifrar alguns enigmas, trazer algumas explicações, porque o roteiro não é conhecido da humanidade há 2000 anos. O roteiro da felicidade, sem nenhuma dúvida, é a vivência dos ensinos de Jesus. Não há nenhuma dúvida disso. No livro A Caminho da Luz, o benfeitor Emmanuel fala que a principal missão de Jesus quando aqui veio foi trazer o evangelho de amor e redenção à humanidade, aos filhos de Deus que aqui viviam, vivem e virão, como roteiro para a educação da alma humana, que é o desejo de Deus, a felicidade de seus filhos. Então, o roteiro nós já sabemos. Entretanto, pelo estágio espiritual que nos encontramos, temos dificuldade de introjetar os ensinamentos de Jesus. Temos dificuldade de compreender a vivência do Evangelho, temos dificuldade de impregnar nossos espíritos desses ensinos sublimes. E estudar a obra de André Luiz é um roteiro prático, porque o que o Evangelho fala está lá descrito com muita tranquilidade, mostra a importância do amor, a importância do perdão, a importância da assistência ao próximo, tudo, está tudo dito com muita transparência, com muita clareza. Então, estudar ao mesmo tempo esta obra, além de nos colocar a miúde dessas informações, mostra que as nossas ações e omissões, elas têm repercussão no presente, no futuro, não é? Ou mesmo as dores e angústias por que passamos hoje pode ser decorrente de um passado longínquo, ou de ações que cometemos no passado, né? Porque dizia Jesus que a gente colhe a árvore, conhece a árvore pelo fruto, o homem por suas obras, que a gente colhe o que planta. Então, a lei de ação e reação é uma lei inderrogável na lei de Deus, a lei do progresso. Tudo isso é explicado com muita beleza. E mais, que as nossas ações ou omissões agora, elas repercutem nos dois planos, no plano dos vivos de cá, com dos vivos de lá, que a gente se interrelaciona, nós somos seres interdimensionais, com os amigos, com os que conosco interagem, encarnados, desencarnados, melhor dizendo, mas são aqueles que não nos amam também. O bem que fazemos ou o mal que fazemos, eles têm repercussão nos dois planos. Portanto, esta obra é preciosa demais, é um roteiro. Ao mesmo tempo em que estudamos essa obra, também traz uma responsabilidade muito grande aos nossos espíritos, porque sabedores que somos de nossas responsabilidades, não dá para alegar desconhecimento depois, não. A responsabilidade é maior, mas é o roteiro nosso, seguro, que nos leva à frente. Esta obra, Entre a Terra e o Céu, estamos já partindo para o final do livro, vamos estudar hoje os capítulos 33 e 34. Ele traz a história de um grupo de espíritos que se encontraram há 150 anos atrás, na época da Guerra do Paraguai. E naquela época dos encontros desse grupo de espíritos, muitos se comprometeram muito grave, contraíram dívidas uns para com os outros, e essas dívidas agora estão sendo cobradas. E alguém podia perguntar, mas por que só agora? Porque o processo, às vezes a gente contrai, diz André Luiz, uma dívida rapidamente, comete um ato falho, terrível, uma dívida diante da lei de Deus. Mas Deus é um Pai tão misericordioso e bom que nos cobra a prestação, não é? E nos dá as possibilidades da parte mais complexa do pagamento ou da dívida. Se lá no finalzinho, quando já temos alguma compreensão, e tiramos proveito para a nossa educação do espírito, né? Portanto,
também precisa compreender quando Jesus nos dizia, ó, perdoai os seus irmãos enquanto está no mesmo caminho, e significa o seguinte, quanto mais cedo perdoarmos, antes nos livramos dos processos de obsessão, porque o perdão ele é fundamental. E às vezes alguém desencarna com o coração cheio de ódio por alguém, e às vezes o processo de repacificação fica mais difícil, porque quando alguém desencarna, dependendo do estágio que se desencarna, às vezes passa anos, décadas, às vezes séculos em regiões de dor suprema, dificultando o reencontro na Terra para se repactuar, que é o que Deus deseja. Né? Então, às vezes, o retorno fica difícil. Uns voltam, outros não podem vir. E o que é feito aqui é pago aqui, diz a história da religião. E o próprio Dona Laura fala, a mãe de Lícia, fala de Luiz, isso o que é feito aqui, o que se feito aqui, se paga aqui. Então, esses reencontros para repactuação é um processo complicado, é um processo de reengenharia espiritual difícil. Portanto, estudar essa obra é um curso prático do Evangelho de Jesus, fundamental para abrir nossos olhos e corações, mostrando que ó, o caminho está posto, que é o Evangelho é aquela estrada asfaltada, sinalizada para a felicidade e o progresso. Mas Deus, que é Pai misericordioso, não nos violenta, Ele espera que a gente abra os nossos corações, que a gente desperte a lei da meritocracia. Portanto, essa obra ela é fundamental. Muito bem, então, vamos em que, feita essa retrospectiva rápido, a gente entender esse grupo de espíritos que lá se reuniram há 150 anos, lá atrás na Guerra do Paraguai, que vem de lá para cá, Deus fazendo todo o esforço para reaproximá-los, porque é o desejo de Deus que todos os seus filhos trilhem o caminho à busca da felicidade, afinal de contas somos deuses, dizia Jesus, um Deus em potencial, naturalmente. E esse grupo vem de lá para cá. E a metodologia de Deus, que Deus assiste o homem pelo homem, diz o ministro Clarence, o primeiro capítulo dessa obra é bela. Múltiplas formas são encontradas de ajudar essa repactuação. Nós vimos aqui, por exemplo, de encontros em espírito desencarnados, encontros com os encarnados em desdobramento, na hora do sono. Vimos o encontro de Amaro, vimos o encontro de Amaro com o Mário Silva, os afetos lá do passado longínquo, da época. Vimos deles dois com o Zumira, também desafeto com problema lá do passado. Deles três com o próprio Júlio, que também tem graves problemas no passado. Encontro do próprio Mário Silva, também com a Tonina, com Leonardo Silva, Leonardo Pires, lá também desafeto do passado longínquo. Esses encontros são prévios de começo de encontro, visando uma reencarnação vindoura para essa repactuação acontecer. Veja que providência extraordinária. É Deus assistindo o homem pelo homem, fazendo todo o esforço. Feitas essas compreensões, e vimos que algumas etapas desse processo de encarnação já passado por etapas prévias de entendimento do mundo espiritual, já vem acontecendo, né? Já vem acontecendo. É nessa perspectiva que nós vamos começar o capítulo 33. Lembrando que nós estamos no capítulo 33, mas quem quiser entender essa história toda com tranquilidade, é só entrar no site, no YouTube do Sociedade de Estudos Espíritos de Natal, a SEEM. Lá tem uma playlist com todos os capítulos passados dessa obra, gravados em vídeos. E melhor, todas as obras do nosso lado, até agora, Entre a Terra e o Céu, estão lá. Tem a playlist, quem desejar acompanhar tudo. Tá? Feitas essas informações, vamos então começar aqui o capítulo 33, que é longo. Vamos trabalhar, que é importante. Então, diz assim, André Luiz: Amar em família, coadjuvado por alguns vizinhos, amortalhava o menino. Que menino? Lembremos que Júlio é o menino, filho, né, que está se reportando agora, filho de Amaro, filho de Zumira, inimigo do passado, com graves problemas no passado, e é nesse processo de repactuação. Primeiro, Júlio nasceu como filho do primeiro casamento de Amaro, filho de Odila, e ele desencarnou aos 8 anos afogados. E por que ele encarnou aos 8 anos afogados? Lembremos, o débito de Júlio para com a lei sublime é muito grave, porque ele tentou pela primeira vez o suicídio, tomando veneno, lesionando profundamente o seu perispírito, notadamente a região da garganta, do perispírito dele, né? Graves ferimentos no perispírito, graves contusões, né? É, é, e ele diz, sim,
naquela mesma época ele tentou, mas foi salvo, e tentou de novo o suicídio e conseguiu por afogamento. Então, como ele, na verdade, tentou duas vezes o suicídio, tentou uma vez e conseguiu outro, ele teve a primeira oportunidade de reencarnar visando essas reencarnações expiatórias, visando, na verdade, restaurar essa. Duas vezes ele afrontou a lei de Deus para aprender a valorizar a oportunidade da vida. Na programação dele, estava encarnado duas vezes, morrer precocemente duas vezes para aprender a valorizar a vida. Não, na primeira vez ele morreu afogado, como filho de Amaro. E Odila, e na segunda oportunidade, já como filho de Amaro. E Desumira, dois grandes desacertos do passado. Ele volta a morrer dessa vez com 1 ano de idade, em função da grave contusão, da grave lesão do seu perispírito, que ocasionou ele ter a doença de Krupp, morrendo com 1 ano de idade. Ao mesmo tempo que foi uma reencarnação provacional, uma expiação grave, não só para ele, também pelos pais. Imagina a dor de alguém que perde 2 filhos, no caso de Amaro, na mesma encarnação. Perdeu 2 vezes o mesmo filho. Uma dor que não dá nem para dimensionar. E a própria dor da própria Zumira, uma mãe perder um filho com 1 ano, é uma dor muito grande. Então, isso tudo está posto. Bom, então, isso aqui, a Maria Família mortalhava o menino, quando rumamos de volta ao lado da bênção. E o que é o lado da bênção, gente? O lado da bênção é exatamente uma colônia espiritual, uma espécie de creche espiritual que recepciona os espíritos que desencarnam muito jovens, meninos e meninas, né? Lembremos que quando da primeira vez que o Júlio desencarnou, quando o filho de Amaro e Odila, ele foi para lá e foi recepcionado lá, sob as bênçãos de Blandina. E quem era Blandina? Blandina, na verdade, era Meimei, aquele mesmo espírito que conviveu com Chico, e uma benfeitora que vários Chicos psicografou várias obras através dela. Né? Ela mesmo. E também por Meimei, que é Blandina, e também por Mariana, que é a mãezinha dela, foi recepcionada lá. E agora, de novo, o menino desencarna precocemente de novo e é levado de novo para lá, para o lado da bênção. Por isso, quando há o desencarne, o menino é levado de novo até o lado da bênção, para, na verdade, ele se reequilibrar, visando a sua trajetória na busca da reencarnação, da sua luta, da sua jornada para frente, certo? Notei que Júlio de Sandé Luiz, asilado nos braços de Odila, ou seja, quando ele desencarna, está dito no capítulo 32, que quem recepciona o espírito dele é Odila, porque Odila foi a mãe dele na primeira reencarnação com Amaro. Então é ela que tem por ele um afeto imenso de mãe, é quem recebe ele nos braços e é a portadora de transportar ele até o lado da bênção. Mas lembremos que também, no processo de desencarnação, estavam presentes também quem? Blandina e Mariana. Então, esse grupo, mais André Luiz, mais Clarencio e mais Hilário, os 6, digamos assim, direcionam-se até o lado da bênção, conduzindo o espírito de Júlio de volta ao lado da bênção depois da reencarnação e a precoce desencarnação dele, certo? Aí André Luiz faz uma observação. Notei que Júlio, asilado no braço de Odila, se mostrava aliviado, tranquilo, como nunca vira antes. Então, por quê, gente? Lembremos que, em função dos graves consequências, das graves lesões do perispírito, quem se suicida, nós já vimos isso no livro Memória do Suicida e em outros, a própria André Luiz mostra isso aqui muito bem, que quem se suicida, além das lesões perispiríticas gravíssimas, pela culpa, e etc., etc., também resta nessas criaturas pela culpa imensa, eles passam a vivenciar não só as dores, mas o tempo todo sente as cenas do suicídio, sente as lesões, vê a cena toda. É um sofrimento terrível, indizível, né? Por isso que ele estava tão intranquilo. A primeira vez que André Luiz foi lá ao lado da Benção com o Clarence, viu que ele era um menino que chorava o tempo todo com as lesões na garganta, intranquilo, chorando o tempo todo, exatamente em função das lesões. Mas agora, depois de ter cumprido 2 reencarnações de resgate, né, expiatória, ele está muito mais tranquilo, porque ele cumpriu a etapa de restauração perispirítica, que o André Luiz explica um pouco mais na frente. Né? Então, ele estava tranquilo. Enquanto nossas irmãs permutavam ideia, quem? Odila, Blandina e Mariana, na conversa. Veja que a Diagnóstico começa a narrar aqui o momento em que eles estavam volitando de volta ao lado da bênção. O grupo, os 6. Né? Então, as 3 trocavam ideias, Odila, Blandina e Mariana, conversando no trajeto de volta com o menino nos braços, Odila, né?
com respeito ao futuro do menino, como será e tal. Clarencio, com toda a serenidade, que felicitava o pequenino, acerca da serenidade que lhe faltava, e agora Clarencio explicou por que ele estava tão sereno. Clarencio então disse: olha, Júlio reajustou-se daqueles graves problemas do suicídio tentado, reajustou-se para a continuação de sua luta evolutiva que lhe compete. Como assim? Ele vai explicar por quê. As duas reencarnações expiatórias consideram trazer paz ao menino do resgate da sua vida, o contato amorável com os pais, que tiveram muito amor, mas, acima de tudo, com a carne, que ela é restaurativa, é uma espécie de filtro, ele vai explicar aqui. Né? O renascimento, disse ele, malogrado, que morreu muito cedo, tem uma significação expiatória, mas muito mais que isso, disse ele. Por que expiatório? Porque ele desertou da vida, Deus lhe deu a vida e ele acabou com ela. Então, é uma penalidade para que, na verdade, ele aprenda a valorizar a vida, né? Disse ele. Necessário, o espírito de deserto, né? Mas também é um remédio curativo a reencarnação. Por que é curativo? Se a permanência no corpo físico, no corpo de carne, é um recurso que elimina a eliminação da ferida que trazia no tecido do perispírito, na garganta, por exemplo. E por quê? Só porque a carne, em muitos casos, é uma espécie de filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o de certos males nela adquirido. Que nela é adquirido? Na vida. Lembra que ele desencarnou, suicidou porque estava vivo. Então, ele contraiu uma dívida quando estava encarnado, e contraiu uma dívida. Só na carne pode efetivamente pagar essa dívida. Então, só, a carne, o corpo de carne, é como uma espécie de um filtro. Ora, se você tem um leite que está com impureza, você passa por um coador, não é assim, para filtrar? Não é assim? É assim que funciona. Esse corpo de carne é como uma espécie de filtro que consegue purificar, ele consegue reter, o corpo de carne reter essas impurezas do perispírito e passar dessas etapas. O perispírito, que tem uma reencarnação que não foi atentado contra a própria vida, ela tem essa capacidade de regenerar o perispírito das contusões que tinha. Então, depois de duas reencarnações sofridas, etc., etc., ele volta ao mundo espiritual das duas reencarnações expiatórias sem a lesão do perispírito que ele tinha na garganta em função do envenenamento, por exemplo. Né? Está explicando isso tudo. Muito bem. Isso quer dizer, André Luiz foi falar, quer dizer, já talhou. Isso mesmo, meu filho. Quer dizer, André Luiz, que Júlio, doravante, poderá exteriorizar-se no corpo sadio, ou seja, na próxima reencarnação, num corpo sem lesão nenhuma. Porque essas lesões foram curadas nesses dois processos depurativos deles, das reencarnações expiatórias. Conquistando merecimento para obter uma reencarnação, disse ele, planejada. Como planejada? Planejada significa que, na verdade, ele livrou-se daquele problema e agora está livre para alçar voos, para ter uma reencarnação produtiva. Porque lembra que ele não conseguiu ter duas reencarnações planejadas, não foi planejado, ele vinha, foi uma espécie de um complemento da reencarnação que ele tinha lá atrás na Guerra do Paraguai, que ele exterminou. Então, esse complemento ele teve nas duas encarnações, digamos assim, duas encarnações tampão, entre aspas, para cumprir aquela etapa que ele devia cumprir lá. Agora ele está livre. Pode ser feito um planejamento. E lembra quando a gente estudou lá nos Mensageiros que a reencarnação é feita todo um planejamento? O mapa reencarnatório, até o próprio corpo, como será, as necessidades, está lá dito nos Mensageiros. Né? Então, agora, Júlio está em condições de ter uma programação, uma reencarnação planejada, com todo o projeto de cumprimento, de ação no sentido de seguir o seu processo de elevação espiritual. Você está dizendo isso, né? Regressando à Terra, elogiava as condições de harmonia consigo mesmo, ou seja, aquela parte ficou para trás. Passou, regenerou, daqui para frente ela agora vai seguir sua jornada na busca da iluminação. Aí André Luiz, mas escuta, mas vai voltar em tão pouco tempo? Agora já? Perguntou André Luiz. Ou seja, vai reencarnar de novo? Já teve duas reencarnações frustradas em pouco tempo de vida? Aí o Clarence então explica. Opa, passar aqui, vamos lá. Tá. Deve atender ao crescimento das. Epa, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, deixa eu ver aqui. Parou um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui direitinho. Tá certo? 33, tá. Um pouquinho lento aqui, mas agora vamos lá. Vai. Disse ele, olha. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escola da carne possibilita. Ou seja, aqui é que é a grande escola da vida, né? No mundo espiritual se oferece informações, busca informações, recicla, se renova, para voltar para cá, para cumprir suas etapas. Além disso, disse ele,
precisa conviver, ele ainda precisa conviver com Amaro, com Zumira e Silva, porque ainda tem resto da dívida passada, notadamente com Silva, é grande, com Zumira e Amaro ainda tem um resquício, precisa conviver. Para quê? Para se confraternizar-se, para se repactuar. É a mão de Deus funcionando nesse processo de Deus assistir o homem pelo homem, como diz André Luiz, né? Que é realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Ainda falta muito ainda essa repactuação. Já uma etapa muito importante foi trilhada. Por duas encarnações dele junto amaram como pai, uma encarnação com Zumiro como mãe, mas ainda falta toda a repactuação a ser feita com Silva, com Mário Silva ainda, né? Esse grande processo, esse grande concerto da vida espiritual, seguir seu rumo na busca da autoiluminação, né? Aí André Luiz disse, mas escuta, essas anotações me lançam um novo olhar do estudo da vida, disse André Luiz. Quer dizer, então, André Luiz, curioso, que as moléstias congênitas, que a gente nasce com elas, complicadas e de longa duração, têm função específica, ou seja, elas têm um objetivo, têm uma razão de ser. Aí a Clarence disse, ah, sim, meu filho, as aleijões de nascença, o mongolismo, são doenças congênitas de nascença, né? A paralisia, sim, elas têm sim, diz Clarence, né? Por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para que ela volta, para a viagem de volta à normalidade. Ou seja, se na verdade a dívida contraída é muito grave, no caso de Júlio foi, ele tentou suicídio com veneno, quase consegue, depois suicidou se afogando, é uma dívida imensa. Então a dívida, o tempo de permanência no cumprimento, no pagamento dessa dívida, ela é de longa duração, porque a dívida é muito grande, não se pode pagar do dia para a noite, é uma dívida grave. É só do parcelamento que nós falamos há pouco tempo, que Deus deixa para cobrar a dívida, o resto no final, quando tem a capacidade de assimilar essas informações. Né? Há uma espécie de parcelamento fruto da bondade de Deus, né? Só ainda acrescentou, o tempo de inferno, disse Clarence, restaurador, corresponde ao tempo da culpa deliberada. Ou seja, quanto maior a culpa, mais tempo de purgação, mais tempo de expiação, né? Em muitas fases de nossa evolução, disse ele, somos imantados, grudados à teia da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca, assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado ao cadinho fervente. O que ele quer dizer com isso, gente? Assim, o tempo que ele passa na carne é sempre reflete a individualidade. O depende do tamanho, da nossa história, o tamanho da dívida, né? Como, na verdade, a argila precisa do fogo para transformar em cerâmica e o metal passa pelo fogo terrível do cadinho para transformar numa peça, é o processo exatamente de forja, o espírito também será forjado. E quanto maior for a dívida, maior será o prazo para se, na verdade, para se pagar essa dívida. Não é simples assim, né? Ele quer dizer isso, né? Então, a depuração, disse ele, exige esforço, sacrifício, paciência. Quanto maior a dívida, maior esforço, maior tempo, maior paciência. Ante o nosso olhar deslumbrado, quer dizer, aí ele explicando de forma clara que essas doenças congênitas têm uma razão lá atrás, tem um fundo, elas são decorrência de desequilíbrios anteriores, deixando claro isso com tranquilidade, né? Ao nosso olhar deslumbrado, tingira-se, sim, aí ele começa a contar, fala da natureza e tal, lembra que eles estão se dirigindo ao lado da bênção, lembra? Estão volitando, o grupo volitando, os 6, né? E aí continua então. Quando o nosso espírito apreende alguma nesga de glória universal, disse Clarence, ou seja, quando a gente incorpora nosso espírito a algum sentimento nobre, sublime, desperta. Ou seja, vai se abrindo, é um processo, digamos assim, de descortinando em nossa frente uma realidade e outra, né? Uma janela perceptiva se abre, né? Desperta para as mais sublimes esperanças, sim, porque você começa a conquistar o direito de coisas melhores. Pode dizer que a felicidade é uma conquista do espírito. Eu vou conseguindo os êxitos, e aí as coisas, a conquista por novos horizontes se abre, né? Olha, sonha com acesso às esferas mais divinas, mundos melhores, porque conquistou a felicidade, conquistou méritos, suspiro o reencontro com amores santificados, que eu espero nas vanguardas distantes, aceitando, então, duros trabalhos e reajustes. Lembra como foi André Luiz, lá em nosso lar? Passou 8 anos no umbral, para conquistar o direito de estar em nosso lar, foi um sofrimento, depois começou a trabalhar, viu a mamãezinha dele, teve acesso à mãezinha, teve acesso a mundos melhores, começou a trabalhar em nosso lar depois dos cursos, mérito próprio. É assim que o processo funciona. É a conquista do espírito. Você se melhora, você se habilita
visitar mundos melhores, a nossa tarefa mais nobres, etc, etc, porque é uma conquista do Espírito, né? Que representa, em verdade, para nós, alguns decênios de ciência. Mas o que representa alguns decênios de sofrimento, de angústia em função das nossas dívidas, né? De renunciação na terra, esse processo de forja da alma, né? Em confronto com a excelsitude dos séculos de felicidade. Ou seja, onde você conquista, o que é um século de sofrimento, se você tem milênio de felicidade depois da conquista? Não é nada, disse ele. É um processo necessário, que ninguém pode acessar os mundos melhores se você não tiver acendo e acesso. Com acendo e acesso, é a melhora, a transformação, a sublimidade do espírito. Né? Em mundos de sabedoria, trabalhe enaltecedor. Aí André Luiz, mas se o povo, se nós, se os homens, nós encarnados, soubéssemos disso, disse André Luiz. Lembrando que a rebelião, que tantas vezes nos prejudica no mundo, somos rebeldes, tomamos atitudes infelizes, tomamos atitudes inadequadas. André Luiz dizendo, se os homens soubessem disso. E então disse o Clarencio, entenderão um dia, disse Clarencio, né? Todos, otimistas, todos os seres progridem e avançam para Deus. Sim, a felicidade é uma certeza. Somos filhos de Deus, de Jesus. Nós somos deuses, um Deus em potencial, que precisamos conquistar a autoiluminação para alçar os voos na excelsitude, né? É uma conquista, né? Isso que a Clarice está dizendo. Um dia vai acontecer. A felicidade é uma certeza. Quanto tempo vai acontecer isso? Depende do despertar de cada um de nós, partilharmos o caminho. A estrada iluminada está aí. Cumpre o evangelho, vivencia o evangelho, que esse é o caminho. Se a gente descumpre, pega os atalhos, termina caindo nos abismos, mas precisa restaurar de novo. Deus é Pai misericordioso e temos manda os seus enviados de Deus para nos restaurar, nos assistir, etc, etc, etc. Né? É assim. Né? O homem crescerá para o entendimento e louvará feliz o concurso da dor. Sim, a gente vai entender só depois que a dor é depuradora, porque Deus não deseja a dor, gente. Deus encaminha o amor. O seu evangelho é puro amor. Mas quando o convite ao amor ele é ignorado, fazemos o vídeo de mercador, vem a dor depuradora como material de aprendizado. A dor ensina a gemer. É dito popular, é fato. Deus não deseja a dor de cada um de nós. A dor decorre se nossos atos infelizes. O embrião de Jequitibá, o gercinho de Jequitibá, um dia se converte um tronco vetusto, velho, forte, rico, de beleza e utilidade. Como a semente se transforma numa árvore maravilhosa e potencial, o espírito, disse ele, no decurso dos milênios, com o processo de aprimoramento, transformar-se-á em gênio soberano. Deuses plenos, como Jesus falava, nós somos deuses potencial. Mas conquistaremos um dia a plenitude, sim, não tenho nem dúvida disso. Corado de amor e sabedoria, disse Clarencio, né? Depois de um minuto de silêncio, continuou Clarencio explicando. Olha, voltamos no caso de Júlio, que está agora, desencarnou de novo pela segunda vez, vai para lá, para se preparar para a sua luta de novo. Não podemos esquecer que milhares de inteligências entre o berço, o nascimento e a morte, disse ele, estão procurando a própria recuperação. Estão trilhando, tentando encontrar o seu processo da felicidade. É um aprendizado, gente. A reencarnação é uma matrícula na escola da vida. A Terra nada mais é que um grande educandário de alma. A gente vem aqui para aprender. E o material didático é o Evangelho de Jesus. E o grande diretor dessa grande escola é Jesus de Nazaré, nosso governador planetário. Simples assim. A gente vem para cá para aprender o que não aprendemos ainda, para aprimorar nossos espíritos. Né? À medida que nos aclara a consciência, despertamos para a luz, né? E se nos engrandece a noção de responsabilidade, compreender que nossas ações ou omissões têm consequências, danosas se forem danosas, felizes se forem felizes, né? Reconhecemos que a nossa dignificação espiritual, nosso processo de crescimento, é serviço intransferível. As nossas dores, fruto de nossas imprevidências, ela não se transfere. Terá que ser cumprido por nós. Né? Como também a nosso processo de engrandecimento, ninguém pode delegar a ninguém. A nossa missão, a missão é nossa, ninguém transfere. Né? Por mais que amemos nossos entes amados, filhos, esposos queridos, esposa, etc., pais, não podemos cumprir a missão de cada um deles. Nossa carreira é solo nesse aspecto. As responsabilidades são inerentes aos nossos atos. Né? Devemos a nós mesmos, diz Clarencio, quanto nos sucede em matéria do bem e do mal. Sim, nós somos responsáveis por nossas ações de autoiluminação ou de flagelação pelos atos que cometemos. Né? Disse. Então, Hilário disse, mas como a vida reclama no refazimento da paz? Sim, Hilário. Então, disse ele, como a vida reclama no refazimento do mal que a gente fez atrás, para refazer, para encontrar a paz,
a conjugação daqueles que entrarem em guerra uns com os outros. Sim. Olha, se a gente encontrar o dívida com aquelas criaturas, é preciso encontrar com ele de novo, para se repactuar. Lembra que somos filhos de quem? De Deus. E Deus deseja o quê? A felicidade de seus filhos. E não tem como a gente ser feliz odiando uns os outros, não. O ódio ainda, a falta de perdão, é fruto do processo de atraso espiritual. Isso tem a forma de resolver isso é através das reencarnações. É o meio pela qual Deus nos concede para atingir os fins que é a felicidade. É isso, simplesmente. No passado, Júlio, aí eles vão explicar. No passado, disse Clarence, Júlio arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio. Ele tomou essa atitude sob a influência de Amaro e Zumira. Sim, porque lá na época era Armando, Amaro, Amaro era Armando, amigo querido de Júlio. E Zumira era, na época, Lina Flores, esposa de Júlio, e simplesmente Lina Flores traiu Júlio com Amaro, com Armando, que agora é Amaro. Então, eles têm tudo a ver com suicídio de Júlio. Por isso, na verdade, essa dívida contraída, e os três precisam se encontrar para se repactuar. Por isso, Amaro já foi pai dele 2 vezes nessa encarnação, já fruto desse débito do passado. A própria Zumira foi mãe dele 1 vez. O processo está acontecendo. Após indisposto com Silvio, e quem era Silvio, Mário Silva, era Esteve lá no passado, o primeiro esposo de Lina Flores, que é Zumira hoje. Então, essas 4 criaturas, essas 4 criaturas estão ligadas. Júlio, Mário Silva, Zumira e Amar estão ligados por esse laço. Lá onde? Lá no passado, há 150 anos atrás. E por que só agora estão sendo repactuados? Porque é só agora a condição de cada um de se reencontrar. Todo o processo foi preparado, esse processo de reengenharia espiritual. Os encarnados ou desencarnados estavam num umbral, outros na situação mais difícil. Esse trabalho de reencontro, dessa fase de preparação dos encontros em espírito e outros desdobrados, nessa fase de preparação, visando essa repactuação, que é um processo complexo, que eu chamo de reengenharia espiritual. Né? E agora, diz Clarence, completou Clarence, reabilitar-se, ele vai se reabilitar Júlio, depois do suicídio e da tentativa, reabilitar-se com auxílio de Zumira como mãe, Amaro como pai, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro que é Amaro Silva. Essa repactuação só 150 anos está sendo possível depois. Lembremos que ele foi escrito na década de 40. Gente, como o tempo demora, dependendo das dívidas que cada um contrai e da falta de perdão no decurso do tempo. Né? Se a dívida contraída é longa, o processo digamos assim, de sarar essas feridas do passado não é singelo, é complicado. Vê que o próprio Margem está com o coração cheio de ódio ainda, lá daquele problema do passado. Não é simples, né? É natural que assim seja, disse ele. Mas Júlio, antes de tornar o mundo, de reencarnar de novo pela 3ª vez, através do nosso amigo ferroviário, não, antes de tornar o mundo pela 2ª vez, da encarnação que ele acabou, que morreu agora, indaguei, onde é que estaria? André Luiz perguntou. Escuta, antes dele reencarnar como filho de Zumira e de Amaro, onde é que ele estava? Perguntou ele. Ou mesmo antes de reencarnar como filho de Odílio e Amaro, onde é que ele se encontrava? Aí o cara explicou. Antes de desencarnado, suicidado, eliminado do próprio corpo, por capricho pessoal, foi a decisão dele de suicidar, né? Sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado. Pode dizer, quem desencarna passa no mundo espiritual normalmente muito sofrimento, revendo e sentindo as dores do suicídio, e revendo o tempo todo aquela sensação, passando o tempo todo sem descansar 1 hora sequer. É uma tortura muito grande, né? É, é, eliminando o próprio corpo, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando por círculos vizinhos da Terra as torturas do envenenamento, a se refletir no campo mental. O tempo todo aquela cena estava passando na mente dele o tempo todo, do suicídio, do sofrimento, da angústia, do veneno queimando a garganta, tudo isso a gente já viu no Memória do Suicídio, a gente já viu isso muito bem, muito bem. Quer dizer, é uma purgação longa, sim. Por quê? Porque o processo, a dívida foi grande demais, né? Disse ele. A morte prematura, contudo, a prematura agora, como na outra vez, morreu uma vez na segunda americanação com o filho dele e a Mari, agora com 1 ano. A morte prematura, quando traduz em disciplina diante das leis, ou seja, ela tentou contra a própria vida, o que é a importância da morte prematura? Por que prematura? Porque é a morte rápida, para completar aquele tempo que faltou para cumprir naquela encarnação lá de 150 anos atrás, né? Diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito
que a provoca, que provocou suicídio. E a dilatação, a dilatada purgação que ele passou em sofrimento tanto no mundo espiritual, na paisagem espiritual, é longa, porque a dívida contra ele foi muito longa, o sofrimento foi muito grande. Ele tentou suicídio, depois tentou e outra vez conseguiu, por envenenamento e por afogamento, né? Não podemos trair o tempo e a existência planificada. O que significa isso? Lembra quando ele estava lá como Júlio na Guerra do Paraguai? Ele tinha toda uma vida pela frente. Tinha um monte de planejamento. Ele ia, naquela época, conviver com várias pessoas que dependiam dele, como filho, pai, marido, irmão, uma vida. E essas pessoas ficaram órfãos dele. Às vezes a pessoa não entende que quando ele se suicida, não só prejudica ele próprio, não, gente, prejudica ele, os filhos, os pais, os maridos, que sofrem imensamente. E essa dívida é contabilizado na conta de quem se suicida, que só pensa nele, é egoísta, não pensa no sofrimento dos outros. Né? Quer dizer aqui, ó, ninguém pode, não podemos trair o tempo e a existência planificada, planejada lá atrás, subordina-se a determinada cota do tempo, o tempo que restava. Isso fica. Que nos compete resgotar em trabalho justo. Esgotar o tempo que faltava, com o tempo que ele tinha de vida. Essas duas encarnações de 9 anos e outra de 1 ano, talvez seja exatamente o tempo que faltava do planejamento, que ele ficou devendo. Né? Quanto esses recursos não são suficientemente aproveitados, quando não são aproveitados, quando a gente tem a encarnação não aproveita adequadamente, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria, no perispírito. Porque a gente já viu isso lá em outras oportunidades, estudando suicídio lá atrás. Primeiro, você tem um prazo de vida e o cordão parateático fica com o restante de energia vital. Você sofre todas as dores, muitos são sepultados e ficam com o corpo lá dentro, enquanto aquele cordão prateado está com as energias vitais, um sofrimento atroz, né? A Angélica perguntou, mas quando ele sofria só, quando estava lá no mundo espiritual depois do suicídio? A pergunta foi essa. E a Clarence explica, não, meu amigo, quando não se achava em martirização quando não se achava em martirizada solidão, o espírito, e normalmente se isola, é um sofrimento muito grande, o tempo todo aquela dor, você não consegue ficar nem próximo, a dor é tão terrível que você não consegue ficar perto de ninguém. Via-se, como é lógico, onde se lhe mantinha preso o pensamento. E onde é que mantinha preso o pensamento, gente? Onde? Os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de quem? De Zulmira, de Amaro e Silva. Por quê? Porque Zulmira era Lina Flores, foi a razão do suicídio dele. Porque Amaro também, que foi com quem, que traiu e etc. Ele foi a razão a razão do suicídio. Com Esteves, que ele mesmo contraía dívida com Esteves, que foi a primeira esposa de Zulmira, que era Lina Flores. Então, estavam todos entrelaçados. O próprio Mário tinha um ódio imenso dele, porque, na época, Lina Flores deixou Esteves para ficar com Júlio. Depois ela se livrou de Júlio para ficar com Armando. Então, a dívida é muito grande dessa turma toda, né? Então, essas 13, ele, Júlio, desencarnado, suicidado, vivia com ódio com essas criaturas, estava interligado, sintonia com essas criaturas. Porque, lembra que a André Luiz ficou lá atrás? Quando a gente tem sentimento de culpa, de remorso no nosso coração, a gente liga as criaturas com quem a gente se desentendeu. É um processo fácil, é um caminho fácil, processos obsessivos. Está lá no purão, né? Ele falou tantas vezes isso. Está lá no purão. E é um canal fácil para o processo obsessivo acontecer, né? Então, o que ele serviu de pontos básicos para o ódio, as culpas, é o caminho, né? Ensinava Jesus, disse Clarice, que o homem terá o seu tesouro onde guarda o coração. Jesus que a gente tira do bom coração, as boas coisas estão no coração, ou as mais coisas do mal, o tesouro do coração. E, efetivamente, todos nos imantamos, nos ligamos em espírito ao quê? Às pessoas, aos lugares e aos objetos, aos quais se liguem em nossos sentimentos. Então, ele, Júlio, se ligava a Zulmira, Mário e Silva por ser esses, Lina Flores, Armando Esteves, que tinha dito contra ele lá atrás, há 150 anos. Então, o tempo todo ligado. Quando ele estava só em sofrimento, estava ligando, alimentando seu ódio do sentimento de culpa deles. Olha aí, coisa impressionante, né? Muito bem. Mas Júlia estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico? Pergunta de André Luiz de novo. Desculpa, ele só se ligava no corpo físico ou quando estava em espírito? Ah, Clarence explica. Partilhava-se a vida simplesmente.
E a vida em qualquer setor de luta é invariável. Lembrando que as obsessões acontecem de desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, ou seja, onde você tiver, esse ódio chega e é alimentado por esse sentimento de culpa. Então, não importa se Amaro estava encarnado, ele, onde estiver desencarnado, alimentava cá. Ou mesmo encarnado, ele também pode alimentar esse ódio. Que é a questão da sintonia, e a ligação é pelo sentimento de culpa, né? Muito bem. Entretanto, por detestar Amaro, por quê? Porque Amaro foi aquele com a qual Lina Flores, que hoje é Zumira, deixou ele, Júlio, para ficar com Armando, e foi a razão do suicídio dele. Então, o ódio dele era mal com Amaro. Mais profundamente, pesava contra Amaro, né? Com mais intensidade por causa da traição. Amaro, na experiência no espaço, quando estava no espaço desencarnado, reconheceu-lhe a perseguição. Ou seja, quando Amaro estava desencarnado, nessa época ainda como Armando, e Júlio desencarnado, perseguia ele, auxiliava, cobrava, né? Desde aquela época, desencarnado. Lembra que lá no começo do livro Amaro dizia, olha, eu encontrei com ele numa situação lastimável, com o Júlio, encontrei também Lina Flor numa situação lastimável, situação dos débitos dela, e me comprometei diante da divindade a reencarnar e assisti-los, trazer para perto de mim, saldar minha dívida. Ele falou isso lá atrás, você está dizendo aqui, né? Recolheu, assim, o ferroviário, exatamente, Amaro, na existência do espaço, reconheceu a perseguição, violenta perseguição, ouvindo as acusações e as queixas dele, Júlio, sempre acusando ele, né? Nas regiões purgatoriais. E ao reencarnar Amaro, na atual condição, foi seguido de perto por Júlio. Não é o fato de Amaro ter encarnado que se ligou da obsessão dele, não. Que ele afligia a mente o tempo todo, cobrando dele, exigindo o necessário concurso de formação do novo corpo. Dizendo, olha, você não foi o causador de minha morte, meu suicídio, eu quero agora que você encarnar através de você está me devendo isso. Né? Em razão da leviandade de Amaro, lá na época que era ainda Armando, e Amaro, quando na personalidade de Armando, caminhar a ele, junto com o suicídio. Por isso mesmo, a lei, que lei, gente, de ação e reação, né? A lei de ação e reação, permitiam essa união. Ou seja, a lei permite que, se você cometer um grave mal, a forma de você ter a compreensão desse grave mal, você sofrer as consequências dele. Então, as obsessões é a coisa natural pelo complexo de culpa que o próprio Armando tinha, imenso, né? Então, está na lei de ação e reação, né? Com o amigo transformado em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Como? Um novo corpo, uma nova reencarnação. Essa é a oportunidade perdida, que ele acabou com sua vida com suicídio. Clarence fitou-nos e disse, olha, entre o credor, aquele que tem o crédito, e o devedor, Júlio e Amaro, por exemplo, há um fio espiritual do compromisso. É duplicado, está na gente. É a dívida que está lá parada, a dívida está lá pendurada no prego, tem que ser paga. Então, não tem como cortar esse liame, não tem como. Dívida tem que ser paga. Jesus dizia que a gente tem que pagar até o último centavo, está lá. Essa dívida é intransferível, não tem como transferir. Né? Amaro teria dito dessa forma. Teria tido, André Luiz pergunta de novo, teria tido dessa forma a juventude conturbada quando reencarnou? Ponderei. Sim, teve, conturbada. Como acontece a maioria dos moços. Olha que informação interessante, gente. A maioria dos moços de ambos os sexos. Na luta vulgar, muito cedo, acordou ele, Amaro, para o ideal da paternidade. Por quê? Cada cobrança de Júlio. Que em sonhos, fora do corpo desse, Júlio, um adversário, cobrava o tempo todo o retorno, a reencarnação. Você está me devendo, você está me devendo, disse ele, né? A câmera que saiu um pouquinho. Tá, a câmera está normal aí, dona Celeste? Está tranquila? A câmera está focando direitinho? Pronto. Muito bem. Cobrava o retorno o tempo todo. E ansioso da reconciliação, Amaro, que sabia que era devedor, né? Pensava no casamento com extremado desassossego. Desejou de saldar a dívida que ele sabia que tinha para com Júlio, né? Então, se apressou em casar logo, para que, na verdade, no casamento, recebesse Júlio como filho, que era uma dívida que ele tinha. Muito jovem ainda, encontrou Odila, a primeira esposa dele, né? Que o aguardava, consoante acordo, por ambos levar defeito espiritual. Ou seja, já tinha o encontro dele com Odila, não tinha nada a ver com esse grupo de devedor, não. Ele já tinha espíritos afins há muito tempo,
e tinha um compromisso muito espiritual de ser Odila a esposa, que eu aguardava, quando se da cor e tal. No entanto, as vibrações de Júlio, pesada pelo suicídio, revoltada, etc., eram tão pesadas, eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa, Odila, do nosso amigo, não conseguiu acolhê-lo. Por quê, gente? Nós já vimos isso lá na reencarnação do Segismundo. Há uma apresentação prévia do espírito reencarnante junto aos futuros pais. Odila não suportou, em princípio, a pressão violenta e ela não tinha, não devia nada a ele. Então, achou por bem não recebê-lo no primeiro momento, né? De imediato. Recebendo a Evelina. Por que receber a Evelina? O primeiro filho do casal, em primeiro lugar. De vez que a ligação do casal, seja tanto de Amaro quanto de Odila, para com ela, se baseia em doces afinidades. Lembra que lá no começo do livro dizia que o membro da família mais evoluído era exatamente Evelina? Era uma espécie de espírito protetor da família, que é um espírito inspirador, que dava suporte àquela família toda. Foi através da prece de Evelina que o espírito, que o socorro veio do nosso lar, através do ministro Clarencio. Muito bem. Então, primeiro recebeu essa menina, que tinha uma importância muito grande no equilíbrio da própria família, né? Muito bem. Somente depois de Evelina vir é que se ambientou a incorporação do suicida em sofrimento. Júlio foi o segundo filho. Primeiro Evelina, que tem aqui Evelina, certo? Chegou depois. Em esse ponto em ponto das conversações, eu lembrei de Sandra Luiz, respeitoso, fez-me recordar o conflito interior de muitos rapazes, André Luiz, dizendo, na Terra. Moços rapazes, conflitos, às vezes se encorajam, se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão. Estava preparado, né? Para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionados por molas. Compromissos, débito do passado, muita juventude quer casar de todo quanto é jeito, pressionado pela turma querendo reencarnar, os compromissos do passado, mesmo sem estar preparado, né? Invisíveis, sem quaisquer consideração com os impositivos da prudência. Não, mas um casamento irresponsável, sem amor, né? Mas quer casar impulsionado pelas pressões espirituais, né? Como se fosse atacado por instantânea loucura, esses jovens, né? Homens, moças, desatendem os conselhos dos pais, dos amigos, para desertarem depois. Separar em seguida. Às vezes só casam, têm filhos e separam depois. Com problemas de enorme gravidade, deixando o filho para trás, essa confusão toda, quando não acordam sob a neblina de imensas desilusões. Ou seja, casamentos precipitados. Às vezes, esses casamentos são motivados por cobrança, está explicando. Agora compreende, Sandé Luiz. Na base dos sonhos juvenis, disse ele, quase sempre moram dívidas angustiosas, que não se pode fugir. Por isso as cobranças são muito grandes. Ah, sim, disse Clarence. Grande número das paixões afetivas no mundo corresponde a autênticas obsessões ou psicoses, que só a realidade consegue tratar com isso. São os casamentos sem amor. O cara viu alguém se apaixona, aquela paixão louca, que não é amor, vai, casa, ou se engravida e depois vai embora. Isso muitas das vezes é fruto de processos obsessivos, de espírito individual, e quer voltar de qualquer jeito, induz para que haja conjunção carnal e haja engravidamento, que haja casamento e por aí vai. Olha aí, coisa impressionante, né? Em muitas ocasiões, disse ele, por estar de um ensejo de união conjugal, vibra o passado, reverberando no hoje, né? Através das requisições dos amigos ou dos inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração afetiva para a reconquista do veio carnal. Pode acontecer bem comigo? Pode. Às vezes se compromete no mundo espiritual de ajudar o amigo a reencarnar. E normalmente se procura um amigo que também, às vezes, induz né? Não só as obsessões, mas também, às vezes, é impulsionado pelo compromisso assumido lá no passado, de acolher como filho. E também se apressa esse processo, às vezes, está dizendo isso, né? Muito bem. Refletindo nas lutas da alma, disse André Luiz, refletindo na luta da alma, atiradas às experiências da vida, com tantos enigmas a resolver, os enigmas que a gente não consegue entender, por quê, né? Acudiu a lembrança da questão que André Luiz, como sempre, muito inquiridor, né? E os anjos da guarda, ministro, como é que funciona isso? Diante da surpresa, pergunta, Clarence disse, escuta, perdoe-me, André Luiz, perdoe-me a surpresa. Diante da surpresa de Clarence, uma pergunta em tese muito pueril, né? Ele disse, olha, perdoe-me, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Clarence, André Luiz perguntando, por que essas perguntas, gente? Certamente, André Luiz estava colhendo material nessa semana de experiência com o lado de Clarence para escrever essa obra.
Lembra que a espiritualidade maior encomendou, deu o roteiro para ele buscar essas informações. Talvez André Luiz até soubesse disso, mas ele faz uma pergunta dessa para trazer as explicações. Lembrando que essa conversa todinha estava acontecendo no decurso da volitação dele da casa de Amaro até o lado da bênção. Volitando e a conversa rolando. E orientação sobre esse livro, né? Disse então, a Clarence. Clarence disse, admirado. Os espíritos tutelares, os anjos da guarda, encontram em todas as esferas, meu filho, não são encarnados e desencarnados. Contudo, é indispensável ter algumas informações a respeito do assunto. Veja quanta informação interessante vem agora a respeito do anjo da guarda. Os anjos da sublime vigilância, analisados na sua excelsitude divina, seguem de longa estrada evolutiva, ou seja, são criaturas que estão conosco não de agora, já nos seguem há muito tempo. Há muito tempo, são nossos protetores, não de agora, com laços afetivos que vêm, que remontam há muito tempo, né? Desvelam-se por nós, ajudam diante das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em ciclos multidimensionais. O que quer dizer com isso, gente? Ora, pode acontecer perfeitamente que a pessoa, às vezes, está encarnado ou desencarnado, mas esse amigo espiritual está ajudando a gente lá ou cá. Ou seja, nós somos seres multidimensionais, interdimensionais. Lembra-se que a gente, quando a gente tem um parente muito amado que nos morre, um pai, meu paizinho morreu, até hoje eu faço prece por ele. É uma espécie de intercessão também. Não deixa de ser uma espécie de anjo da guarda, aquele que nos amam. Como ele, com certeza, vela por mim, que me ama, está lá desencarnado, está me ajudando. Não deixa de não ser. Estou explicando, nós somos seres multidimensionais. Tanto vai estar encarnado ou desencarnado, continua a proteção. Ninguém perde o amigo espiritual pelo fato de desencarnar. Você desencarna, e aquele amigo que desencarnou, o amigo espiritual está ajudando por ele mesmo desencarnado, não tem problema nenhum. A cadeia da ascensão, de evolução do espírito, vai desde o abismo, desde as zonas abissais de dor e sofrimento, até essa altitude. O que significa isso, gente? Os espíritos mais elevados que o seja também têm amigo espiritual, ninguém tem dúvida disso. Não. Sempre, por mais elevado que o seja, tem alguém mais elevado que ele que o protege. Não há nenhuma dúvida disso. Né? É que está dizendo isso. Então, quando ele dizendo, será justo lembrar que estamos plasmando, modelando nossa felicidade, nossa individualidade imperecível, no espaço e no tempo. Nós estamos nos transformando. Nós somos um Deus em potencial de Jesus. Nós estamos rumando para ser um Deus pleno. Nós estamos correndo, trabalhando, se renovando, se melhorando, né? Ao preço de continuar as difíceis experiências, sim. A história que a dor ensina a gemer, a queda aprende a levantar, e por aí vai. Nós estamos seguindo essa toada. Mas seremos felizes, somos filhos de Deus. A ideia de um ente divinizado, perfeito, invariavelmente ao nosso lado, faz sentido. Né? Ao dispor de nossas dívidas, não concordo com a justiça, não tem sentido, não é uma coisa lógica, disse ele. Mas qual governo da Terra, aqui, imagina um ministro mais eficiente, sábio, de um governo terrestre, que tem o condão de atender toda uma coletividade de um país, será que o presidente ia colocar só o lado para uma conta só de você? Faz sentido isso? Está dizendo isso, né? Por isso mesmo, das lições da vida, faz sentido isso, né? Porque haveria de Deus obrigar um arcanjo a descer da luz eterna para seguir o nosso passo, um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Faz sentido isso? Não faz sentido. Não é assim que funciona. Não. Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos, André Luiz perguntando de novo, os anjos da guarda não vivem conosco? A pergunta é assim, não disse isso, ele está dizendo isso, né? E continua esclarecendo. O Sol, que abrange todo o sistema solar, não é só a Terra, está com o verme, clarei o verme, amparando na furna onde ele está a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja no Sol. Não, o verme não está no Sol. Mas o Sol, a sua luminosidade extraordinária, é mesmo com o amor de Deus. O amor de Deus atinge a todos. Nem todos nós estamos lá com ele, mas o amor de Deus abrange a todos, explica isso. As irmãs, ele está explicando que tem seres amigos espirituais, não está com a gente o tempo todo, mas estamos protegendo, nos assistindo, nos orientando. Então, ele explicou a Odila, a Blandina e Mariana continuavam na viagem, mas sem prestar muita atenção que sendo dito para ele, né? Embevecido com a beleza do céu, aquela maravilhosa toda. E a conversa com o André Luiz e Hilário continua esclarecendo muito a respeito do André Guarda. Então, o silêncio, aí, Clarence começou a dizer, reconhecendo que o assunto precisava de mais explicações, disse, olha, André, o anjo, segundo a sepsia da palavra, significa mensageiro.
O anjo é um mensageiro. Esse significa o nome anjo, a significação é essa. Ora, há mensageiro de todas as condições e de todas as procedências. Por isso que a antiguidade se dizia que a existência de anjos bons e anjos maus. Anjo da guarda, aí não, é outra história. Anjo da guarda que nos guarda em nome de Deus. Anjo da guarda, desde as acepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito que vigia a criatura em nome de Deus. Anjo da guarda. Tem os anjos caídos, é outra história. Né? Uma pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando, defendendo-a em qualquer região. Convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Todos nós temos, gente, desde os que estão lá nas regiões abissais de dor, nas regiões infernais, tem um anjo da guarda, como também os mais celestiais, está explicando, né? Dos seres mais embrutecidos, aqui estão lá embaixo no sofrimento, aos mais sublimados, e alguém pode imaginar, Cristo tem anjo da guarda? Mas é óbvio que sim, alguém tem dúvida disso? Chico Canil dizia que o Cristo que dirige o sistema solar é muito mais evoluído que o Cristo Jesus. Sim, por que não? Todas as criaturas, ele explica aqui, desde excelso e tudo, aos mais sublimes, tem. Por que vocês acreditam que Jesus está dito lá nos evangelhos? Todo dia se recolhia à noite para orar, para conversar, para interceder junto ao Criador, junto ao anjo da guarda dele, com certeza. Buscar aconselhamento, por que não? Né? Temos a corrente de amor, desde o mais bruto sublime. Temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas às outras, que se amam, tutelam. Não é assim? A gente faz prece para quem a gente ama, ajuda quem a gente... É assim que está dizendo, né? Dentro da infinita gradação do progresso. Sim. Alguns que tivemos conosco lá atrás, uns progredistas foram à frente, outros ficaram para trás, e aqueles que estão lá na frente estão ajudando quem está atrás, tentando orientá-los para que eles cresçam e cheguem até onde está. A família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e no céu. É importante a gente entender isso, gente. Lembram lá em nosso lar? Lá em nosso lar, Dona Laura, mãe de Lísias, falava do processo da família. Foi primeiro, foi primeiro o marido dela, Ricardo, depois foi ela, depois foi os filhos, depois foi as irmãs, estão lá no mundo espiritual. E depois começa o retorno, um vai, outro vem, mas juntas zelando pelos outros, cuidando dos outros. É assim que funciona. Né? É uma constelação, porque a família espiritual só que que tem sintonia uns com os outros. Diferente da família consanguínea. Que a gente se reúne na família consanguínea, gosta de alguém que não tem afinidade conosco, mas em função de Deus criar as possibilidades de contato uns com os outros, de assimilar informações, ou de ajudar um compromisso assumido espiritualmente, manda, às vezes uma criatura não tem, em princípio, uma grande sintonia para conosco. Né? Então, uns cuidam dos outros, esse que é o processo. Né? Aquele que já pode ver, mas um pouco auxilia aqueles que estão na luta da cegueira, da própria cegueira. É assim que funciona. Os que amam ajudam os outros. Todos nós, disse ele, uma formação bacana. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escada de evolução. Está no começo. Todos nós possuímos, não longe de nós, pertinho, alguém que nos ama e a impelir-nos para a elevação, que nos ajuda, que nos auxilia, nosso tutor, nosso conselheiro, que está ali do lado, ajudando e tal. Isso podemos verificar no ciclo da matéria mais densa, claro. Você tem um amigo espiritual se estando encarnado ou desencarnado, continua do mesmo jeito. Temos temos uma corrente, temos constantemente corações que nos devotam, estimam e se consagram ao nosso bem. De todas as exceções terrestres, salientamos o amor de mãe, por exemplo. É um anjo da guarda do nosso lado. Ora, quem mais? Quem mais é mais próximo de quê? É um anjo da guarda encarnado do nosso lado, nos tutelam. Um avô amado, um tio amado, um amigo, pode ser. Né? O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muitas vezes circunscrito ao cárcere ferro do egoísmo. Sim, nem todas as mães têm, na verdade, a pureza de espírito. Havia um amor egoísta, que só pensa no filho. Sim, mas é um amor, qualquer sorte, capaz do mais alto sacrifício por nós. Né? Não obstante, dizendo isso, as mães, né, na história. Além das mães cujo amor padece de muitas deficiências, às vezes, dependendo do estágio de cada um de nós, do nosso princípio de fraternidade, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes do mais alto sacrifício por nós. Né? Então, não obstante, condicionados ao objetivo egoísmo, um avô, um tio, um amigo, tudo pode ser. Não podemos esquecer, porém,
que o admirável altruísmo de amanhã começa na efetividade estreita do hoje, como a árvore parte do embrião. Ele está querendo dizer, os amigos espirituais um dia já foram para conosco, lá no começo inicial, foram logrando, estão se aproximando, estão criando os laços, estão criando as afetividades, e aí vai. É uma construção. Às vezes começamos juntos, um se distanciou, tem mais meta, avançou mais, e o outro ficou para trás. Quem lê o livro Renúncia vai saber lembrar do que estou falando. Né? Alcione está nas esferas extraordinárias da evolução, mas está aguardando o marido dela, que está lá atrás. Quem lê Alcione sabe disso. Pollux, exatamente. Ela reencarna para buscar de novo. O amor nunca se esquece. A própria mãezinha André Luiz que volta para buscar ele lá. A própria mãe André Luiz que volta para buscar o marido Laerte, que está 12 anos na região intermediária do umbral. As duas filhas. Ou seja, são elos que não se rompem. Amor, sentimento inquebrantável, puro, inquebrantável. Né? Está dizendo isso. Né? Muito bem. Continuando aqui. Não podemos esquecer, já falei isso aqui e tal. Todas as criaturas individualmente contam com todas as criaturas contam com louváveis devotamentos de entidades afins que eles se afeiçoam. Todos, todos. Não existe orfandade espiritual. Ninguém está abandonado, ninguém está nada, ninguém está. Não existe isso, disse Clarence. Em nome do amor, em nome de Deus, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Às vezes você não escuta um amigo espiritual. Você está com o coração tão empedernido no mal que tem sintonia com as entidades das trevas. O seu amigo espiritual está tentando lhe ajudar, você não escuta, mas você tem alguém que lhe ama. Não deixa de não ter. Não ter sintonia em uma outra situação. Né? Tá dizendo, irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Não é assim que acontece entre encarnado, imagina desencarnado. Não é assim? Não é uma velha que tem umas coisas, uma ajuda desencarnado, o tamanho da situação mais difícil, quem mais sabe? O desencarnado também é assim. Quem nos ama é assim, encarnado ou desencarnado. Pai socorre os filhos, mestre inspira os discípulos, amigo, ligam-se amigos. É assim, essa corrente de amor extraordinária. Ninguém está órfão, todos nós temos. Companheiros assim, companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza, encarnado ou desencarnado, não importa. E fatalmente na Terra, entre os que vivem na carne e os que já atravessaram a morte, o portal da morte. Os gregos já sabiam disso, recorriam aos amigos, os gênios invisíveis, os romanos também, que falavam dos números, que são os espíritos que buscam ajudar. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido. Mas é imperioso anotar os laços, que os laços afetivos, diz André Clarence, entre nós e eles, né? Ainda se encontram em marcha ascendente, claro, para o mais alto nível da vida. Quer dizer o seguinte, que não quer dizer que nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, sejam criaturas puras. Não, eles estão também na luta deles. Estão um pouquinho mais na frente que a gente, zelando por a gente. Eles estão na luta deles, como a gente está também, buscando nossa autoiluminação. Ele quer explicar isso. Ninguém não significa que nós, a guia espiritual são arcanjos, são anjos. Não, não é isso, não. São alguém próximo de nós que nos amam. Né? Com toda a veneração que eles devemos aos anjos espirituais, amigos espirituais, disse Clarencio, devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem, o anjo da guarda, grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Sim, não, são próximos da gente, um pouquinho mais avançados. Né? Naturalmente avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados, todavia ainda sentem inclinações e paixões particulares que não são perfeitos, né? No rumo da universalização do sentimento. Não, não são perfeitos. Por esse motivo, disse ele, nas escolas de hoje, muito essa história. Nossos anjos da guarda não combinam entre si. O que quer dizer o seguinte? O meu santo não bate, não vê essa história, meu santo não bate com o outro, ou até que faz pressa que nossos anjos da guarda se conversem, olha aqui, ó. Nossos anjos da guarda não combinam entre si, ou ainda, façamos uma oração a nossos anjos da guarda, reconhecendo efetivamente que os gênios familiares, nossos anjos da guarda, nossa intimidade, ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos a Deus para que eles se entendam, para nos ajudar. A natureza superior, para que entenda aquele trabalho, que é importante que eles se entendam também. Mostrando que eles não são puros, não, estão longe disso. Né? Quer explicar isso? Disse ele. Chegando, aí essa conversa toda enrolando na validação da casa de Amaro até o lado da bênção. Chegando lá da bênção, dizendo ele e tal.
Terminou aquela conversa maravilhosa, aquela preleção fantástica. Blandina, porém, veio conversar com Clarencio. Sensibilizado e questionou: escuta, ministro, será que, na verdade, Júlio estava na hora realmente de desencarnar? Será? Aí Clarencio estava, claro que sim, a lei funcionou, a lei de Deus funcionou de forma clara. Qual é a dúvida? Não há nenhuma dúvida, disse ele. Aí sabe porque aqueles jatos de pensamento escuro lá de Mário Silva, lembra quando estava lá aplicando um remédio, aquelas energias escuras, etc, etc, que partiu do enfermeiro de Mário, como que envenenando o nosso doentinho? Ela perguntou. Se não estivesse junto dele, disse o ministro, teria efetivamente abreviado a morte da criança, que ia morrer de qualquer jeito. Tinha morrido antes, disse ele. Mas a gente interditou. A gente fez a interdição daquela energia deletéria e chegasse até o menino. E mesmo assim a lei se cumpriu. Como assim? Ele ia morrer de qualquer jeito, estava na programação dele morrer. Ia só antecipar a morte do menino, né? Entretanto, aqueles pensamentos de Mário voltaram para ele mesmo. Ou seja, a lei de ação é ação, né? O mal que você faz, volta para você próprio. Não atingiu o menino, porque Clarice protegeu com as barreiras magnéticas, né? E voltou para ele. Voltou para ele. Por isso o sentimento de culpa dele imenso de que tinha assassinado o menino. A energia negativa que ele mandou voltou para ele. E o complexo de culpa veio também. Emitiu-os com evidente propósito de matar. Emitiu, é verdade. Em razão disso, experimenta o remorso agora e o autêntico assassinato. A graciosa residência de Blandina estava vendo e tal. Clarence apagou a Blandina e disse: olha, minha filha, como disse ele, em qualquer lugar, diz Clarence a Blandina, em qualquer lugar e em qualquer tempo, recebemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. E Jesus diz que a gente colhe o que planta é a lei da ação e da reação. Aqui a gente termina esse capítulo, que não é por acaso o nome de aprendizado, que é uma belíssima aula a respeito das consequências da vida, a respeito de anjos da guarda, e etc, etc, etc. Vamos aqui começar, então, o capítulo 44, que chama Em Tarefa de Socorro. E aí a gente vai narrar a doença que volta de novo a Zumira e por quê. Aquela velha luta grande. Zumira foi causadora do suicídio de Júlio, foi causadora da separação de Mário, foi causadora. Ela acarretou muitos problemas e tem uma dívida bastante pela frente. Bom, na noite seguinte, o que, gente? Que eles tinham chegado lá da bênção para deixar o menino, da desencarnação. Fomos visitados por Odila, que nos pediu socorro. Odila foi lá no lado da bênção, pedir socorro. Né? E preocupada, não, melhor dizendo, foi pedir socorro em nosso lar, porque lembra que, na verdade, Odila tinha voltado com Júlio para o lado da bênção e continuou cuidando dele lá. Deixou um pouco a Zumira, a Zumira, a Avelina e Amaro lá na casa e foi cuidar do menino que tinha desencarnado há pouco tempo. Bom, e preocupada, ciente do drama escuro que se desenrolava no passado. Ela, então, depois que Clarence explicou o passado, a dívida que tinha, o próprio Amaro e Zumira para com Júlio, com eles três, ela agora está consciente, antes ela não tinha compreensão disso agora, né? Agora, ciente do drama escuro que se desenrolava no passado próximo, para melhor entender as inquietudes do presente, ela agora está entendendo essas confusões todas envolvendo os três, que passou a ter uma compreensão total do que acontecera lá na Guerra do Paraguai há 150 anos. Compreendia a necessidade de Amar e Júlio se entenderem por causa do desacerto do passado, os quais amavam como filho e marido. Mas também rogava assistência para Zumiro, porque agora estava acamado, doente muito, porque entendia que, atendendo os apelos de quem, gente? De Evelina. Olha aí, o papel de Evelina é importante. Ela estava lá no lado da bênção, mas a Evelina aciona a mãe em prece, e a mãe corre lá em nosso lar e pede ajuda a Clarencio, que vem em socorro. Por que a Evelina fez isso? Torturado o ambiente doméstico para soerguer a boana daquela que sucederam na ereção do lar, ou seja, Zumira, que é o marido, a esposa atual de Amaro. E voltaram aflita, ou seja, ela foi lá atendendo a prece de Evelina, viu que a situação de Zumira era grave e correu em nosso lado pedir socorro a Clarence de novo. Rogério Zumira, a profunda abatimento. Recusava comida, remédio, não queria comer, não queria tomar remédio, nada. Então, uma situação muito difícil. Enfraquecia assustadoramente. Não sabia agora, não sabia agora que a permanência dela no mundo, quem? Odila. A permanência dela era importante para esses nós do passado serem desatados. Ela precisava continuar ao lado de Amaro,
porque tinha a reencarnação vindoura de novo de Júlio. Tudo isso estava em volta. Ela tinha a compreensão de que se Zumira desencarnasse agora seria muito ruim para desenrolar esse novelo do passado. Ela precisava muito resolver isso. Ela agora tinha compreensão. A permanência dela, de Zumira no mundo da carne, se revestia de excepcional importância para o grupo familiar. Para quem? Júlio. Para quem? Para Amaro. Né? E, atenta a isso, continuava intercedendo, ajudando a Zumira, porque tinha compreensão da importância dela continuar encarnada. Né? A rápida informação da mensageira, ouvia pela aflição que ela estava muito aflita. Então, de repente, Clarence e André Luiz e Hilário correram para a casa de Amaro, né? Entrando lá e tal, a dona da casa, de pensamento, via a situação muito difícil. A situação era dramática. Zumira, de pensamento fixo, na derradeira cena da morte do menino. Lembra que ela foi mãe de Júlio agora, que morreu com 1 ano, né? Ela pensando o tempo todo na morte do menino, que ela ficou desconsolada. O único filho dela, que tinha muito desejo de ser mãe, que fora levada até o lado da bênção, onde foi apresentado por Odila a um menino que precisava reencarnar. Até aí, precisava muito reencarnar, mas até aí ela não tinha uma compreensão de quem era do passado. Vai ver coisa interessante. Jazia no leito, em prostração deplorável. Não queria mais remédio, não queria comer nem nada. Emagrecera, de forma alarmante. Fundo das olheiras roxas, a palidez imensa no rosto, recaía, foi desfigurado. A introversão em que a conhecer. Lembra que, na verdade, lá atrás, quando Odila perturbava, obsidiava ela terrivelmente, vampirizava, tentando matá-la, ela se tornou muito difícil, porque ela tinha se sentido culpada pela morte de Júlio lá, afogado, na primeira encarnação dele como filho de Odila. Ela se sentia culpada porque não teve o zelo suficiente, e como ela tinha um sentimento de culpa, foi aí que Odila começou a obsidiá-la violentamente para matá-la. Lembra? Muito bem, é aí. Ela voltou àquele mesmo estado de antes, porque agora viu o filhinho dela morrer com menos de 1 ano, achou que era um castigo de Deus pela culpa dela do passado. Olha aí, coisa impressionante. Rememorava o afogamento do pequeno, na primeira encarnação de Júlio, quando o filho de Odila e de Amaro, e ela, na verdade, era a segunda mãe, a mãe de criação do menino, né? Afogamento pequeno. E longe de saber, ela não sabia ainda, saber que o tivera nos braços como filho abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré, infortunada diante da lei de justiça. Ela não sabia que aquele mesmo Júlio que morreu, filho de Odila, que ela tinha como mãe, que ela tinha um ciúme danado, era o mesmo menino reencarnado como Júlio de novo, já feita filho dela e filho de Amaro. Era o mesmo espírito, ela não sabia. Pensava que, na verdade, a morte do menino agora era uma pena de Deus por ela ter sido negligente no passado. Era um castigo, né? Pensava ela. Agonia, sofria punição divina, ela se achava punida. Né? Aquela morte do pequenino, quando tudo fazia crer que ela cresceria para a aventura do lar, agora, como filho dela, correspondia-lhe à expectativa. Era a dolorosa pena imposta em seu maternal coração. Ela achava que o menino morreu com 1 ano agora, porque, na verdade, era uma pena a ela por ter sido negligente na primeira morte de Júlio, por afogamento, que ela foi negligente lá na guarda do menino. Cuidado. Ah, deveria ter sido pronunciado, disse ela, perante o juiz da sabedoria celeste, no tribunal celeste, pronunciada uma condenação. No mundo, ninguém lhe conhecia o remorso da guardiã vigilante e cruel. Só o marido sabia, né? Só ela sabia do remorso que ela tinha, né? Mas fora, sem dúvida, identificada pelo Tribunal de Mil Olhos, o direito incorruptível do Tribunal Celeste, né? Ela imaginando. Para a lei de Deus, ninguém esconde nada. E ela achava que tinha sido descoberta e ali tinha sido punida em função disso. Esse era o complexo de culpa imenso dela. Não amparara convenientemente o filho de Odila, relegando seu intencional abandono e por isso o menino se afogara. Essa era a grande culpa dela. Agora, perdia inexplicavelmente o rebento, o filho pedinho com 1 ano, que ele definia a esperança do seu grande futuro. Valeria, será que valeria agora escapar? Cuidar da minha saúde, melhorar? Como assim? Erguer-se, disputar aquilo que para ela representava uma dor de viver? Não. Ela sentia que ela foi punida e perdeu a graça de viver. Não desejava mais, sentia-se esmagada. Culpa muito grande, complexo de culpa, tomava-lhes o cérebro. E enfermara-lhe o coração, adoecia o coração, né? Reparamos que, André Luiz, que diversos medicamentos estavam na cabeceira da cama, mas Clarence olhou e disse, olha,
meu amigo. O remédio de Zumira não é de farmácia. Não, o remédio virá dela mesma. Ela precisa ter vontade de viver de novo. Precisa mais fazer ela esperança e o gosto de viver. Não é nenhum remédio farmacêutico que vai resolver o problema. Desencantou-se-lhe de novo, disse ela. De novo por quê? Porque ela estava com esse processo lá atrás, quando na obsessão, quando aborda o menino a primeira vez, e a obsessão de Odila, né? De novamente, você lembra que a história descontrolou-se de uma mente? Lembra que a história de que mente sã, mente doente, corpo doente? Se ela está desequilibrada, enfermou o corpo. A doença do corpo nada mais é do que a reverberação da doença da alma. Né? Então, a mente dela estava doente, sentindo culpado, um remorso imenso. E aí, não queria comer nem tomar remédio. Desinteressou-se da luta, da vida, e a abstenção de alimentos acarreta a inanição. Ou seja, vai morrer em poucos dias se não comer. Não tem jeito, né? Aí, Hilário, mas escuta, não é possível ela reencontrar com o filhinho, está desencarnado, para esclarecer essas questões? E não levamos ele lá ao lado da bênção, para se encontrar com o Júlio, não vai resolver? Ah, Clarence, realmente seria uma boa providência. Entretanto, o Júlio desencarnou agora. Não tem como recebê-lo agora. Ele precisa pelo menos uma semana de repouso para se restabelecer, para só aí a gente poder levar esse tipo de questão a apresentar de novo. Agora não é condições. Até lá ela não pode ficar sem comer, uma semana ela pode morrer. Tem que restabelecer energias. Precisa de uma solução. Ensine Clarencio começou a aplicar passo magnético nela, com a ajuda de Adelia, etc. E a tensão nervosa de Zumira, porém, atingiu o apogeu. Ela estava num estado, numa pilha de nervo. E apenas conseguiu sossegar um pouco, mas nem o sono reparador conseguiu induzir ela. Não conseguiu. Odila, fortalecida em espírito, melhorou, progrediu muito, tornava os cuidados, começou a cuidar dela com todo carinho e amor. E fomos defrontados com o imprevisto. Ou seja, na hora que estava lá cuidando da menina de Zumira e tal, o que acontece? O espírito de Mário Silva, que estava dormindo em casa, em desdobramento, entrou no quarto de Odila, no quarto de Zumira. Mário Silva, desligado do corpo, com a rapidez de um relâmpago, penetrou no quarto, com os olhos esgazeados, à maneira de um louco. Contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Lembra que ele se sentiu culpado da morte do menino? Se sentiu com assassino, porque na verdade ele tinha desejo de que o menino morresse, etc, etc, se sentiu culpado. O mal que ele mandou voltou para ele próprio. Lembra que no capítulo passado? Se sentia culpado? Então ele foi lá, angustiado, e também no processo dramático de fixação da morte do menino, sendo culpado que era assassino, e foi lá pedir desculpa, tentar pedir desculpas no Miro. Olha aí, estava dormindo também. Olha a situação. Ah, mas chegou lá, viu e se afastou, não conseguiu. Volvemos a nossa indagadora para perguntar então a Clarence: escuta, o que está acontecendo, seria tensa? Aí Clarence: olha, o criminoso habitualmente volta ao local do crime. Ele está se sentindo criminoso e voltou aqui para o local do crime. O remorso, disse ele: o remorso é uma força que algema a retaguarda. O que aconteceu no passado, o remorso. Você tem, está ligado ao que ele faz, eu consigo desligar dele, né? Se sentir culpado, se sentir criminoso, né? É, e por que nos inclinássemos à procura do visitante, André Luiz e Hilário, buscar ele? Aí Clarice: não, tenha paciência, aguardemos, ele vai voltar, mas voltará. Com efeito, o criminoso volta sempre ao mesmo local. Com efeito, momentos depois, voltou o espírito de Mário Silva, de desdobramento, regressou ao local, com a mesma expressão de dementado, desequilibrado, aquela história. Se fixou na pobre enferma, Zumira, deitada, prostrada, prostrou de joelho diante dela e disse: perdão, perdão. Ele, o espírito dele, diante do espírito dela: sou um assassino, sou um assassino. Mas, naturalmente, ele não viu nem Clarencio, nem André Luiz, e muito menos Hilário. Por quê? Porque a diferença vibracional era muito grande. Ele não conseguiu ver. Só viu mesmo lá a presença de Zumira. Não conseguiu enxergar mais nada. Levantamos quem? André Luiz e Hilário, instantaneamente com o propósito de socorrê-lo, porque estava muito perturbado, disse André Luiz. Mas, tocado de longe por nossa influência magnética, ou seja, ele sentiu que tinha alguém perto, mas não sentiu quem era. Teve medo, porque se sentia culpado. Se tem algum espírito aqui, ele ficou com medo de algum julgamento, ou assim, pai, foi embora. Qual se fora alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Disse então Clarence: infortunado amigo, disse ele, sofre muito, ajudemos-lo a soerguer-se. Então, os três, Clarence e André Luiz, foram de repente à casa de Mário. Encontraram ele num pesadelo terrível, por isso que ele estava desdobrando, pesadelo danado, contido no leito a toda custa, tinha tomado remédios pesadíssimos para dormir, tal, tal, tal. Com surpresa, diz André Luiz para nós, uma freira desencarnada rezava junto do corpo dele. Estava rezando.
interrompeu a prece, a fim de saudar-nos, ela notou a presença deles, portanto, era uma criatura que, em princípio, tinha uma certa evolução, porque sentiu a presença deles, né? Acolheu com simpatia. Estava certa, disse ela, de que Deus mandaria alguém para socorrer ele, ela dizendo, né? Desde algumas horas ocupo aqui um serviço de vigilância, olha que interessante, vigilância, vigiando ele, para que nada de mal acontecesse a ele. A posição do nosso amigo, a posição do nosso amigo, disse ela, indicou Mário, é francamente anormal. E temo a intromissão aqui na situação de espírito diabólico, disse a freira. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante. Olha aí a história da estratégia da humildade, né? Na verdade, Clarencio não quis apresentar ela com a autoridade que ele tinha, de espírito iluminado. Não, apresentou como se fosse um espírito comum, para que, na verdade, não se, ela não tivesse uma surpresa, algo dessa natureza e tal. Se apresentou como se fosse um espírito simples, para não perturbá-la, algo assim, né? Para ela, na verdade, não sentir constrangida ou algo assim. Com humildade que é grandioso. Vulgarizando a olhada religiosa. Vulgarizando significa como se fosse uma criatura comum e não a figura de um ministro do nosso lar, que se sentia, evidentemente, encorajada com a nossa presença. Aí Clarice perguntou, mas a senhora é enfermeira? Perguntou Clarice. Não, não sou propriamente do serviço de saúde, então não sou enfermeira, disse ela. Mas colaboro no hospital onde Silvia trabalha. Ou seja, ela era colaboradora espiritual no hospital onde Mário Silva trabalhava como enfermeiro. Olha que coisa interessante, né? Fitou o moço, dizendo ela, piedosa, olha, ele é um colaborador devotado às crianças doentes, que lá que é um hospital infantil. Ele é uma pessoa que ajuda, devotada às crianças, e cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. Muito quem? A espiritualidade, porque ele tratava com tanto carinho as crianças que chegavam lá. Vê só, um camarada ainda grosseiro, um camarada ainda impulsivo, e etc., mas era um bom profissional, capaz de amar as crianças, tratava com carinho. Por isso a gente entende também como tratou Lisbela com muita beleza, quando a Antonina foi até o hospital com a minha doente. Tratou com todo carinho, etc., etc., ao mesmo tempo também que nutriu simpatia demais por Antonina em função do passado, né? A história dele é uma figura, em uma linguagem genuinamente católica, disse ela, muitas almas benditas descem do céu para testemunhar de agradecimento. Ou seja, ela, na visão da católica, como todo mundo desencarnado que vem para agradecer, vem do céu, que é a história do céu e do inferno, aquela dualidade que a doutrina católica tem ainda, né? Tem a compreensão de existem as gradações, que cada um está no lugar compatível, que somos reencarnação. A reencarnação acontece, ou seja, a doutrina católica não abraça as ideias. Isso tem acontecido, segundo ela, muitas vezes, ou seja, alguém espírito descer para agradecer a ele pelo trabalho que ele fez, como alguns médicos assistentes, fez credor das melhores atenção de nossa Irmandade. Ou seja, nossa Irmandade espiritual, que cuida do hospital, que dá assistência, os espíritos estão lá, tem nele um grande carinho, porque ele tem mérito, ele tem feito um trabalho extraordinário lá no hospital. Usando o tato que ele é característico, Clarence disse, como soube a senhora, irmã, que o nosso amigo estava conturbado? Como é que a senhora ficou sabendo que ele não estava bem? Clarence perguntou. Ela disse, olha, ele não foi ao trabalho hoje, as tarefas habituais, e imaginamos que alguma coisa grave tenha acontecido. Nossa Madre Superior, ou seja, a religiosa que coordena o grupo de trabalho católico daquele hospital, alguém mais elevado, a Madre Superiora, está dizendo, né? Disse ele, a Madre Superiora, está aqui, nossa superiora dirigiu-nos me mandou até aqui para ver o que está acontecido. Foi assim que eu não fiquei, ninguém chegou a dar notícia lá, apenas a ausência dele, né? Desde então, estou aqui presa, de vez que não supunham a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança, ou seja, junto lá a turma onde, na verdade, o Mário usava era um ambiente pesado, espiritualmente falando. A palavra da freira saturava-se de bondade, de tanta bondade espontânea e evidente, evidenciava uma fé tão encantadoramente genuína, ingênua de Santa Luís, ingênua, tinha fé, que a curiosidade me acusou, ele, como na verdade muito curioso, né? E então, tentando pesquisar o que estava acontecendo a respeito daquela situação fascinante, daquele caridoso esforço, sentiu constrangido de interferir no assunto, então dirigiu um olhar para Clarence, tentando alguma explicação daquele episódio todo. Aí Clarence pediu para tanto André Luiz como Hilário silenciar. Não era o momento de tirar essa dúvida, de discutir esse assunto. Então,
Clarencio disse para a freira, é comovente pensar na sublimidade da sua missão, de vir aqui, de zelar, de cuidar dele, de assistência e tal, de vigilância, depois de ausentar-se do corpo terrestre, falou o ministro. É importante, a senhora é um espírito, e é sua missão é muito bonita, depois que você desencarnou, né, disse Clarencio, né? E certamente essa afirmação já trazia, Clarencio sabendo as dúvidas de André Luiz e Hilário, alguma explicação do que eles queriam saber, indiretamente, né? Assim, trabalhamos na sob direção de Madre Paula, tá dizendo que a chefia da instituição religiosa ligada à doutrina católica, no hospital, era Madre Paula, que era a madre, o espírito que comandava tudo, disse ele, informou ela, né? Que nos explica se a enfermagem, pessoal, eles trabalham no campo da enfermagem, ajudar as doenças nas casas públicas de saúde e tratamento, é uma forma de purgatório benigno até que possamos merecer as bênçãos de Deus. O que significa isso, gente? Ora, ela está dizendo, olha, a Madre falou que o trabalho que a gente fala de enfermagem é um trabalho de purgatório benigno, que a gente está fazendo um trabalho para purgar nossas dívidas, enquanto ele não vai para o céu, traduzindo o que ela quer dizer na visão católica, né? Significava mais ou menos isso. Mas, irmã, disse Clarence, vê-se de pronto que o seu coração está comungando de paz no Senhor, ou seja, há mérito seu, que não é ele quer dizer, não é um purgatório, disse entre aspas, né? Não, você é uma pessoa do bem, você está fazendo um trabalho enobrecedor e tal. Querendo desmistificar essa ideia de céu e inferno, né? Que eles tinham. Ela baixou humildemente os olhos e ponderou. Não penso assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho de resgatar, para resgatar meus próprios pecados, da visão católica, né? Mário gemia inquieto e Clarencio despreocupou-se então com a questão pessoal da freira para afagar o enfermo que estava lá, num pesadelo danado, né? Dando a ideia que ele só, de que só ele deveria atrair-nos o interesse. Quem? Mário Silva. Cuidar, assistir ele. A freira cercou-se respeitosamente de Clarencio e disse, calma, irmão, Madre Paula costuma dizer, é a chefe dela, né? A Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus, olha que informação interessante, os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. E as grandes almas é o ouvido de Deus ao chamado dos necessitados, ela quer dizer. Olha que eu achei bonito isso. O ouvido de Deus vive no coração das grandes almas. Estou certa, disse ele, de que escutaste, ou seja, se você é uma grande alma e vê quem socorrer, você escutaste minha rogativa, minha prece, por isso o Senhor veio. O ouvido de Deus que está em seu coração ouviu minha rogativa e veio até aqui. Olha que bacana. Tenha-vos por emissário, tenha-vos, disse ela, por emissário da corte celeste. Acho que você vem do céu, alguma coisa assim, da corte celeste, né? Do céu, disse ela. Acredito que, desse modo, me compete a obrigação, disse a freira, de confiar no seu doente, confiar mais no senhor. Clarice agradeceu, o carinho transparecido, aquelas palavras, e disse, expôs que a passagem dele por ali era rápida, bastante para socorrer Mário. A interlocutora encareceu a providência, a necessidade de... E disse, olha, eu preciso voltar ao hospital para dizer à irmã que o socorro chegou aqui. Quando o coordenador, em agitada prostração, assim ele disse, olha, o hospital, quanto o cooperador, que era Mário, em agitada prostração, tem que dar notícia da situação dele, que lá o pessoal da equipe espiritual está querendo saber por que ele não foi. E comprometendo voltar em breve, depois que fosse ao hospital dessa notícia, foi embora. Ações, André Luiz, curioso, perguntou a Clarence, né? Explicações sobre aquela situação. Aí Clarence explicou. Nossa irmã pertence à organização espiritual de serviços católicos, lá no hospital, dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza ligadas à religião, por aí afora, em cujos quadros de serviço. Inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior. Veja, ela já ela tinha grandeza de alguma forma espiritual, precisava do conhecimento do mundo espiritual. Ela não tinha ainda achava que estava no purgatório, se preparando para ir para o céu. Veja só, que informação interessante. Sob a direção da autoridade, aí André perguntou, Hilário perguntou, mas direção autoridade ligada à Igreja Católica, que ela se responde? Então, Clarence disse, mas como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual, ou seja, tem pessoa ligada ao catolicismo, ao evangelho, então, que estão desencarnados e que têm funções importantes, junto àqueles com quem coordena e tal.
como acontece a personalidade humana, as crenças possuem uma religião clara e luminosa, uma religião clara e luminosa, uma outra ainda obscura. Tanto tem religioso desencarnado que progrediu, como também que não progrediu. Em nossa alma, disse ele, a zona lúcida vive alimentada dos nossos melhores sentimentos, enquanto que no mundo sombrio de nossas experiências inferiores habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam à animalidade. Ou seja, não é o fato de ser religioso se é bom ou é ruim. Não, tem pessoas que conseguem progredir. Não é o fato de estar na religião que isso é bom. Não, ninguém vai para o céu porque está na religião X ou A ou B. Não existe isso. Se você não vive os ensinamentos da religião, só tem mérito e paciência, né? Não adianta achar que vai para o céu. Tem que ver várias questões de até padres, lá atrás, informações de um padre que está numa situação dramática, num umbral pesado, pelos males que tinha feito, né? Muito bem. Nas religiões, disse ele, nas religiões, o campo de sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, consistentes em nossa suprema destinação para o bem, disse ele. E ao passo que, nas linhas escuras da ignorância, ainda enxameio as almas pesadas de ódio e egoísmo. Não é o fato de estar na religião se fixação. E sorrindo, disse ele, achamos, meu amigo, em evolução. E cada um de nós respira no degrau que se colocou, ou seja, no local que você conquistou. A gente vai, quando desencarna, para o lugar que conquistamos por nossas ações. Felicidade é uma conquista. Se eu cheguei a um patamar de evolução, por sintonia eu serei chamado para aquele lugar. É a senha. Se, na verdade, eu continuo aqui embaixo, eu vou para regiões umbrais, etc., porque é a sintonia. A gente vai para o degrau que se colocou, que conquistou. Ela, falando agora da freirinha, né? Porém, terá penetrado a verdade com que fomos surpreendidos depois da morte? Perguntou André Luiz, intrigado. A verdade a respeito da reencarnação, se ela já sabe essa história, que não é só céu e inferno, que há muitos intermediários, que há colônias espirituais? André Luiz perguntou. Será que ela já sabe tudo isso? Foi essa pergunta de André Luiz. Ela, porém, sim, essa foi a pergunta. Aí respondeu Clarencio. Cara, inteligência, respondeu ele, enigmático. Só recebe da verdade a porção que pode reter, que não tem ainda condição de paciência, vai esperar no tempo. Silva, no leito, dava inequívocos sinais de enorme angústia. Não ignorava que o meu dever, disse André Luiz, era assistir a ele. Todavia, encanto espiritual da religiosa, singularmente arraigada nos hábitos terrestres, falando a mesma linguagem de céu e inferno, me excitava de tal maneira a curiosidade que eu não pude conter indicação espontânea. Então, perguntou ele a Clarence, mas essa freira sabe que deixou o mundo, sabe que desencarnou, sabe, e prossegue assim mesmo, como se como se via antes, com os mesmos pensamentos, as mesmas compreensões? Clarence disse, sim, disse ele. E estará informada de que a vida se estende a outras esferas, e a outros domínios, e a outros mundos, não só céu e inferno? Perceberá que o céu ou o inferno começam em nós mesmos, encarnados ou desencarnados? Será que tem essas compreensões? Perguntou André Luiz. É lei de ação e reação, né? Então, Clarence abriu a cabeça e disse, dando mostras negativas, não, isso não. Ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas que o universo transborda. Ou seja, ela não tem ainda condição. Ela não teve uma formação religiosa capaz de compreender a multiplicidade dos mundos, que somos seres eternos, a reencarnação, que há muitos mundos além, as colônias espirituais. Ainda não. Mentalmente, revela-se adstrita às concepções que elegeu na Terra, à luz da doutrina católica, como sendo os mais convenientes para a própria felicidade. Céu e inferno. Se um dela está no purgatório se preparando para ir para o céu, quando melhorar e tal, ela. E ninguém a incomoda, disse André Luiz, aqui por viver assim, distante do conhecimento real do caminho, parece assumir a feição paternal e disse, não, meu filho, antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica. Isso é que importa. E quanto ao modo de interpretar a vida dela, de progredir, de evoluir sobre esse assunto, não podemos esquecer que ela é filha de Deus, meu caro.
com a mesma tolerância que ele deu, dentro do qual ele tem esperado a nossa mais elevada compreensão, a nossa, que estamos distantes de compreender tudo, aguardará o melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito de esclarece tem um caminho diverso a percorrer, assim como no mundo, assim como cada mundo, cada estrela, cada planeta tem uma rota que lhe é peculiar. E fixando particular atenção, observou: a maior lição aqui, André, é a da sementeira que produz, inevitável, ou seja, tudo no seu tempo, né? A gente colhe o que planta, tudo progride gradativamente. Quer explicar isso? Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a ruinosa impulsividade desse Clarencio, aquele tempo, impulsividade, que se caracteriza por ter sido prestimoso e humano. Ele é um cara impulsivo ainda, com dificuldade de perdão, mas ele tem sido uma postura como profissional humano, tornando-se credor de carinho alheio. Por isso que a Freire estava aqui, pelo mérito que ele tinha no trato como profissional competente e carinhoso que ele é. Ainda no campo pessoal, ainda falta de perdão, impossível, etc, etc. Segundo vemos, não é um homem devotado à religião qualquer. É irritável e agressivo ainda, porque o processo evolutivo ele não é linear, né, gente? Ninguém evolui tudo linearmente. Algumas coisas sim, outras coisas não, né? É irritável e agressivo. De ontem para hoje, porque ontem ele aplicou o remédio no menino em junho e morreu. E teve a intenção do menino morrer se está se sentindo culpado. Mas, olha, segundo ele, de ontem para hoje chega a sentir-se um criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos seus deveres, como enfermeiro, que abraçou a vida e sabe, a profissão, e sabe ser paciente e carinhoso, caridoso no desempenho das suas obrigações, né? Como tem sido lá, segunda-feira mesmo disse, e foi com a menina de Antonina, com Lisbela, etc. Com isso, granjeou a simpatia de muitos e encontramos-lo fraternalmente guardado por essa freira reconhecida do mérito que ele teve lá como profissional. E é uma simpatia importante. O ensinamento era comovedor, diz André Luiz. Dispunha-se a prosseguir no comentário, contudo Silva começou a gemer e o ministro, inclinando-se para ele, demorou-se é, é, longo tempo ao escutá-lo. Em seguida, Clarencio ergueu-se e falou: é, permanece impressionado com a morte de Júlio, ele, Mário Silva, conservando aflito o complexo de culpa. Tem um pensamento ligado ao pequenino morto, é maneira que de imagem fixada, se fixou com uma chapa fotográfica, se fixa naquela imagem. Passou o dia acamado sob a extrema prostração, perturbação, né? Observamos que não foi à casa de Antonina, como disse que ia, depois de trabalhar e cuidar de Lisbela, sentiu-se vencido, envergonhado pela atitude dele. Entretanto, somente ela, Antonina, possui o remédio que dispensava para ele. Então, ele estava com a fixação da morte do menino, como, na verdade, Zumira também estava lá, quando da história do afogamento, né? Depois da pausa ligeira, indagamos se não seria possível socorrer ele ali que estava, de modo mais positivo, através de paz. Clarence respondeu seguro. O auxílio que ele necessita, amparo, não resolve o problema dele. Silva deve ser atingido na mente, que o problema é de ordem mental, a fim de melhorar-se. Requisita ideias inovadoras. Só Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Por quê? Porque meras ligações de ano passado. Segundo, que ela trouxe valores importantes intuídos pela própria Clarence lá no Evangelho. Então, ela era a pessoa adequada para levar essas informações. Recordei instintivamente o drama que se desenrolara ao tempo da Guerra do Paraguai, de Sandé Luiz, e a narração de Leonardo Pires lá atrás, assinalando-nos a personalidade de Esteves, aliou-se Antonina, é, é, assinalando o pensamento do ministro. Clarence foi disso. Tudo na vida tem uma sua razão. Ele captou o pensamento de André Luiz. Tudo na vida tem sua razão de ser. Noutra época, Silva, na personalidade de Esteve, aliou-se a Antonina. Então, na experiência de Lola e Bahuri, para se afogarem no prazer pecaminoso, com esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente, estão reunidos, eles dois, Antonina e ele, na recuperação justa deles dois. Os que se associam na leviandade à frente da lei de Deus acabam exposando enormes compromissos para o restamento necessário juntos, que vai ser o caso. Ninguém confunde os princípios que regem a existência, disse ele, a lei de Deus, né? Decidia-me a deixar novas perguntas, mas Clarencio pediu que não.
Cesse a curiosidade, André. Quando passamos a explicar sobre a lei de Deus, nossa conversação adquire sabor da eternidade, que é um mundo para se trabalhar, discutir. A imposição de serviço agora é o que importa, ou seja, socorrer Mário, né? Indicando o enfermeiro citado, anunciou. Na tarde de amanhã, voltaremos para conduzi-la à residência de nossa irmã, de Antonina. Por intermédio de Antonina, habilitar-se-á para indispensável seguimento. Questão de intercessão, não é? Terminando, disse ele, por agora, não podemos mais fazer mais nada e tal, aí voltou a freira, acompanhada de outra freira, ambas haviam se designadas pelo auxílio a ele e tal, a congregação que é dos trabalhos de vigilância e de enfermagem dele, de Mário Silva, né? Depois de belo diálogo, saudamos André Luiz, Cláudia, Clarencio e nosso amigo Hilário, saudou as duas freiras com respeitosa cordialidade, se comprometendo a voltar no dia seguinte para as providências junto ao próprio Mário Silva e também a Antonina. Veja, meus amados irmãos, quantas informações úteis demais à nossa vida. Quantas, né? Eu digo, essa obra é um tesouro extraordinário, que cabe a gente garimpar e conseguir manter em nossos corações esse tesouro fantástico. Queria agradecer demais com a presença de vocês. Se tiver alguma dúvida, será um prazer responder se souber. Se não, queria agradecer a presença e esperar vocês na próxima quarta-feira, depois do Carnaval. Na próxima semana não tem função do Carnaval, mas estamos juntos na próxima oportunidade. Fique com Deus, saúde e paz. Grande abraço e boa noite.